Outras estrelas, e agora começar pelo Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. A última fronteira. Ora, hoje estou aqui intrigado. Para já tens umas imagens magníficas do Sol para nos mostrar, mas estou intrigado aqui com uma coisa, que é estrelas imortais. Isso existia? Não fazia ideia. Não é só no mundo da cultura, do espetáculo, do desporto, que existem estrelas que são realmente imortais. Ou pelo menos há uma aproximação muito grande que se pode fazer também no mundo das verdadeiras estrelas. É pelo menos esse o retrato que nos é dado por um estudo que nos leva até ao coração das galáxias, onde geralmente temos buracos negros super maciços. E o que é que temos à volta desses buracos negros super maciços? Geralmente um disco, Daniel, muito grande, muito quente, muito brilhante, com muito gás, sobretudo hidrogênio, hélio, com muitas poeiras a rodar a velocidades doidas. E neste estudo é apontado um cenário muito interessante que podemos encontrar nesses discos inacreditáveis, que é, podemos ter lá estrelas. Mas estrelas, exatamente como as estrelas que nós conhecemos. E as estrelas, em mais de 90% da sua vida, Daniel, vivem uma vida muito estável a converter hidrogênio em hélio e só nas partes mais finais da sua vida é que converte o hélio noutros elementos químicos, cada vez mais pesados, mas lá está, durante grande parte do tempo, é convertendo hidrogênio em hélio. Ora, o que mais há nestes discos gigantescos e maciços é hidrogênio, muito hidrogênio. E então diz este estudo o seguinte, houve um grupo de investigadores que fez uma simulação com dois discos diferentes. Um disco de vida curta neste caso são cerca de 100 mil anos, e um de disco de vida longa, neste caso são 10 milhões de anos. E diz este estudo que os discos de vida curta podem capturar cerca de 1000 estrelas. Portanto, imagina dentro daquele disco 1000 estrelas a girarem a velocidades frenéticas, a converter hidrogênio em hélio. E os discos de vida longa podem capturar, Daniel, 20 mil estrelas. Portanto, é uma autêntica multidão que nós temos ali dentro. Mas o mais interessante neste estudo diz o seguinte, é que o disco de duração curta pode elevar cerca de 300 estrelas à imortalidade. Eu sei que estás doido por saber o que é a imortalidade, já lá vamos. Enquanto que os de longa duração podem suportar, elevar até à imortalidade 20 mil estrelas. Esta é uma ilustração que nós temos deste mesmo estudo. E então, de onde é que vem a parte de imortalidade? Como eu estava a dizer, como eu disse há bocado, as estrelas convertem hidrogênio e hélio em grande parte das suas vidas. O que diz este estudo é o seguinte, teoricamente, há uma maneira de estas estrelas estarem continuamente, à medida que vão transformando hidrogênio em hélio, ao mesmo tempo, estas estrelas vão buscar hidrogênio, o seu próprio combustível, olha, o seu elixir da juventude, digamos assim, ao próprio disco, que está repleto de hidrogênio. E, portanto, à medida que vai transformando hidrogênio em hélio, ao contrário do que acontece nas estrelas normais, que têm um estoque de hidrogênio com que nasce e que depois vai convertendo ao longo da sua vida e vai esgotando esse estoque, este estudo diz que este estoque que nós temos de hidrogênio é extraordinariamente elevado. E que, portanto, pode quase elevar ao estatuto de imortalidade estas estrelas que estão dentro do seu disco. Será que isto afeta muito o ambiente à volta do seu disco, deste disco de acreção? O estudo diz que, olha, dá para os dois lados, que é como quem diz, isto tanto pode destruir o disco, como pode também ajudar a que o disco se mantenha na sua própria estrutura. Mas esta ideia, este conceito de estrelas imortais à custa de hidrogênio que vai roubando ao seu próprio disco, tem que ser comprovado com observações, porque, pelo menos teoricamente, isso de facto pode acontecer de acordo com este estudo. E como tu disseste muito bem... Mas a dúvida que eu estava a ter é exatamente essa, é porque se vai roubando ao disco, o disco mais tarde ou mais cedo vai desaparecer, nomeadamente os grandes, porque têm muito mais estrelas. Exatamente, pode também desaparecer. Mas à volta destas estruturas há também muitas nuvens de hidrogênio. Portanto, há sempre maneiras aqui, se calhar, de restabelecer. E como tu disseste muito bem, vamos falar de outra estrela que nos diz muito. Não é imortal. Nós sabemos que o nosso Sol tem um limite, digamos assim, de que a 4,6 mil milhões de anos vai se tornar uma coisa muito pequenininha, uma anã branca a arrefecer, mas tem ali uma missão da Agência Espacial Europeia que está a tentar conhecer a intimidade do Sol, a Solar Orbiter, que a 26 de março esteve apenas a 1/3 da distância do Sol à Terra, dentro da órbita de Mercúrio, Daniel, e que mostrou estas imagens absolutamente extraordinárias, em vários comprimentos de onda, do nosso Sol. Lembrar o seguinte, esta missão tem participação portuguesa. Há 3 empresas que estão envolvidas nesta máquina extraordinária que estamos a ver, a Critical Software Active Space Technologies e a Deimos, e que trabalhos extraordinários estão a fazer.
Para esta nave, esta sonda, chegar tão perto do Sol, teve que sobreviver para já a temperaturas de 500 graus. Sim, Imagina a capacidade daquele escudo térmico. E nestas imagens, nós estamos à espera agora que sejam descodificadas cientificamente, nós podemos ver, por exemplo, olha, aquilo que os cientistas chamam de ouriço. O que é um ouriço? São uma multidão autêntica de picos de gás quente e frio que se estendem em todas as direções aos cerca de 25 mil quilómetros ao longo do Sol. Sabemos também que este encontro mais próximo da Solar Orbiter com o Sol parece que foi programado. Eles parece que combinaram, Daniel, porque nesta altura em que a Solar Orbiter se aproximou do Sol, ela teve várias explosões. Teve aquilo que chamam injeções de massa coronal, ou seja, grandes descargas de energia e de plasma. E isto foi interessantíssimo, Daniel, porque permitiu que os membros desta missão pudessem avisar nas redes sociais que, olha, o nosso Solar Orbiter detectou uma injeção de massa coronal. Quer dizer que daqui a 18 horas vai chegar à Terra, estejam atentas às auroras. E bateu tudo certo. É uma forma de fazer meteorologia espacial. E, portanto, nós agora aguardamos pelas próximas aproximações ainda mais íntimas que esta missão vai ter do Sol para percebermos melhor a nossa estrela. É uma boa lição, de facto. Ora, mais segredos que podem estar enterrados na Lua também, parece que já sabíamos tudo, afinal não, e também turbulência junto à Terra no início do nosso sistema solar. Explica-me lá bem isso. À medida que temos melhor tecnologia, nós adoramos conhecer a intimidade de meteoritos, as pedras que pertenceram a asteroides, as pedras mais antigas do nosso sistema solar. E neste caso, esta investigação tentou perceber as composições isotópicas de paládio-prata e de platina em 17 meteoritos de ferro, que são aqueles que conservam melhor as suas condições iniciais no início da formação do sistema solar. E esta equipa de investigação esteve particularmente interessada em perceber quão depressa arrefeceram estes pedaços rochosos. Para isso, pediram ajuda, digamos assim, a um isótopo de prata, que nós sabemos que se começa a acumular quando há o arrefecimento deste material. E então, a que conclusão é que chegaram? Chegaram à conclusão que estes meteoritos de ferro que encontraram arrefeceram muito rapidamente. Foram expostos muito rapidamente. E a tecnologia ajudou muito nisto, porque nós agora podemos datar. Quando é que isto aconteceu? Olha, aconteceu num período de tempo que vai entre 7,8 e 11,7 milhões de anos após a formação do Sistema Solar. Daniel, isto foi logo após a formação do Sistema Solar. Isto diz-nos o quê? Que se estes núcleos de ferro, se estes materiais de ferro ficaram expostos, quer dizer que eles sofreram colisões absolutamente brutais. E é essa a história que nos conta estes meteoritos. Que mesmo no início da formação do Sistema Solar, houve uma balbúrdia inacreditável aqui no nosso Sistema Solar interior. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que quando o nosso Sol nasceu ainda estava quase envolto em fraldas, digamos assim, a chamada nebulosa solar primitiva, que quando ela estava presente, ajudou a pôr alguma ordem aqui à sua volta. Quando se dissipou, permitiu então o choque de uma série de asteroides, de outras partículas rochosas, e é isso que nos conta, de facto, este meteorito. Por outro lado, damos um salto à Lua, peço desculpa, porque um novo estudo, se tiver certo, Daniel, altera por inteiro aquilo que é a nossa concepção da futura exploração da própria Lua. O que é que diz este estudo? Diz que a Lua pode ser um mundo mais encharcado, digamos assim, em termos subterrâneos, que aquilo que nós pensávamos. De onde é que isto vem? De onde é que vem toda esta água, eventual água? Curiosamente, de vulcões. Sabes que a grande parte da saliva vulcânica, digamos assim, é água, é H2O. E este estudo, este modelo, diz o seguinte: aproximadamente 41% da água dos vulcões pode ter condensado na Lua sob a forma de gelo. Sobretudo nos polos, e aí nós já temos a confirmação de gelo e água em muitas dessas crateras, mas este estudo vai mais longe. Diz que, no início, as fortes erupções vulcânicas criaram até atmosferas transitórias, temporárias na Lua, que conseguiram transportar esse vapor de água por toda a Lua. Por toda a Lua, com foco nos polos, mas um bocadinho por toda a Lua. E então este estudo diz que provavelmente a quantidade de vapor de água que foi libertado nestas erupções foi de cerca de 20 quadrilhões de quilos de vapor de água. Que diz este estudo, 40% sobreviveu, onde até pode estar enterrado em uma espécie de lençóis de gelo a poucos metros de profundidade da própria superfície da Lua. E, portanto, imagina o que será, se isto estiver certo, termos a capacidade de chegar mais rapidamente a
zonas úmidas, zonas com água na Lua e tudo o que isso significa para a exploração humana da Lua. Porque ter água de uma maneira muito mais acessível é autenticamente um fator revolucionário nas futuras explorações da Lua. Vamos esperar pelas próximas missões para confirmar esta teoria. Sim, muito bem. Olha, e para terminar, então hoje trazes-nos alguns livros de sugestão? É verdade. De um que nós já conhecemos bem, ou cada vez melhor, do meu querido amigo David Sobral, editado pela Planeta, publicado pela Planeta, Qual é o Nosso Lugar no Universo? É uma história fascinante sobre como é que um jovem e já notável cientista português mistura aqui o conhecimento mais avançado que temos sobre a nossa percepção do universo, mas também com histórias pessoais de como é que ele interage com a comunidade científica e as suas impressões sobre o que é um cientista hoje em dia. Portanto, para além de divulgação científica, são as impressões de um cientista, de um outro cientista, de vários cientistas também notáveis, num registro muito semelhante, mas muito mais ligado a temas do sistema solar, sobretudo do sistema solar, matéria escura, Plutão, por exemplo. Temos de Neil deGrasse Tyson, dispensa apresentações, Michael Strauss e Richard Gott, uma breve visita ao universo das edições 70. Lê-se numa tarde. É de leitura também muito simples, muito rápida e extraordinariamente divertida, como também o Neil deGrasse Tyson sabe fazer também. E muito, muito bem. Depois... Esse não se lê numa tarde. Não, este não. Mas cria um divertimento mental também e intelectual extraordinário. A Era do Deslumbramento, como a geração romântica descobriu a beleza e o temor da ciência, de Richard Holmes, da Gradiva, vencedor do prémio da Royal Society, que nos leva ao tempo do início da Revolução Industrial em Inglaterra. E como é que, a partir dessa altura, começou a ser forjado não só a tecnologia, mas também o pensamento científico contemporâneo, aquilo que nós temos, e aqui a palavra temor da ciência não aparece ao acaso, porque nem sempre temos este tipo de reflexões sobre o que é que a ciência também pode provocar, ou do pior que pode provocar na própria humanidade. É um livro também extraordinário, não se lê numa tarde, mas de qualquer forma é um livro que merece todo o nosso Mas vamos carinho. a caminho das férias, portanto pode ir na mochila. Num registro diferente. Este sim, lê-se também numa tarde. Os Funcionários, de Olga Ravn, da Elsinore. Olha, é muito difícil catalogar este livro. É de ficção científica porque o ambiente, a temática, as paisagens remetem-nos de facto para o espaço, para a ficção científica, mas nós temos aqui, sobretudo, uma reflexão sobre o que será a futura relação entre o homem e os robôs, as relações laborais. Há aqui uma crítica muito forte àquilo que são as relações e a exigência laboral. Isto é passado no futuro, mas obviamente é uma crítica também ao presente e ao próprio sistema capitalista. E, portanto, é um livro absolutamente extraordinário, desconcertante, com capítulos relativamente pequenos, mas em que cada um dos capítulos nós ficamos absolutamente agarrados a esta sugestão do futuro. Ficção científica, mas que é muito, muito do presente. Muito bem, Miguel, obrigado pelas tuas sugestões. Vamos tomar boa nota delas e também pelas novidades que nos trouxeste da exploração espacial.